Bom, galera, vamos lá. Nesse vídeo aqui de hoje, eu vou estar falando para vocês sobre análise de jogo. Eu vou fazer um vídeo rápido mostrando para vocês quais são os parâmetros e quais são as coisas que eu olho quando eu estou fazendo a análise de um jogo. Como vocês puderam ver aqui, um dos sites que eu uso é o Academia da Apostas. Acho que todo mundo usa esse site. Se você não usa, eu vou deixar o link do site aí na descrição desse vídeo aqui no Face para vocês. E eu geralmente eu uso 2 a 3 sites. Eu uso a Academia de Apostas, eu uso o WhoScore e de vez em quando eu uso o Stats Don't Lie, The Stats Don't Lie. Eu vou explicar para vocês o porquê às vezes eu uso esse, às vezes eu não uso. Vamos lá. Eu vou estar falando para vocês aqui um negócio que, como eu falei com vocês no último vídeo, quando você trabalha com uma liga só, ou como você trabalha com poucas ligas, você geralmente sabe qual time que é over, qual time que é under, e foi o que eu falei, você passa a conhecer o estilo de jogo daquela equipe. E geralmente o Stats Don't Lie é para caso você não tenha esse conhecimento muito a fundo, porque aqui no The Stats Don't Lie, o que você vai fazer? Você vai filtrar aqui por futebol. Aí você pode escolher a sua liga, mas como a Ligue 1 já está aqui entre as ligas populares, eu vou clicar na Ligue 1. Vamos supor que eu estou fazendo uma análise de over. O que eu faria? Eu viria aqui em escolha outro status, iria botar aqui, ó. Você pode ver que quando você clica aqui e escolha outro status, você vai ver que abre vários mercados. Ó, ambas marcam, over 0,5, over 1,5, over 2,5, over 3,5, ambas. Aqui as porcentagens de vitória, derrota, canto, cartão, resultado exato, half time, full time. Aqui é gols e ambas marcam. Entendeu? Tem vários mercados aqui. Então vamos supor que eu estou querendo fazer uma análise de over. Aí eu vou botar aqui no over 2,5, automaticamente ele já vai me carregar aqui. E aqui vai me dar over 2,5 gols. Tem o over 2,5 no primeiro tempo, exclusivo primeiro tempo. Over 2,5 só no segundo tempo. E o over 2,5 nos dois tempos, para dar o over 2,5 em ambos os tempos. Então seria aqui um over 4,5. Mas vamos focar aqui, por exemplo, no over 2,5. Isso se eu não conhecesse a liga e não tivesse esse parâmetro. Em casa, em casa, tá me dando que o primeiro time com maior incidência de over 2,5 é o Mônaco. O Mônaco tem 84% dos jogos dele em casa, saiu over 2,5. De 19 jogos, 16 jogos do Mônaco em casa foi over 2,5. Aí em segundo tem o Lyon, Montpellier, Nice, Brest e assim vai. Aqui é fora de casa. Fora de casa, o maior time com mais incidência de over 2,5 foi o Bordeaux, 74%. Em 19 jogos ele teve 14 over 2,5. E aqui overall é tanto casa quanto fora. Aqui é no jogo inteiro. É tipo uma vista maior, um overall. Então você pega no overall dos 38 jogos do campeonato, o Mônaco 71% das vezes teve over 2,5. Foram 27 de 38. Você pode ver que esse ano, ó, o PSG, por exemplo, não foi um time muito over 2,5. Ele ficou aqui, ó, 61%. De 38 jogos dele, apenas 23. Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso aqui? Vamos supor que vai jogar aqui, vamos botar lá, Bordeaux contra Metz. Aí você vai vir aqui, o Bordeaux em casa tem 53% de chances. Porém, o Metz fora só teve 8 jogos do Metz que foi over 2,5.
entendeu? Aí você começa a fazer o seu balanço. Talvez aqui o mais seguro seria o que? Um over 2 no live, um over 2,25, entendeu? Então, esse site aqui é muito bom para quando você não tem o conhecimento da liga. E agora vou dar um exemplo do para que eu uso o Who Score. O Who Score eu uso ele exclusivamente para fazer uma coisa. Eu peguei aqui um jogo que eu separei aqui para vocês no Who Score, que já ocorreu, foi Angers e Lille, a última rodada. Para que eu uso o Who Score? Eu uso ele simplesmente para ver os desfalques, porque a academia de aposta até fala, mas eu prefiro aqui porque eu tenho um parâmetro melhor. Então vocês podem estar analisando que na última partida do Lille contra o Angers tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desfalques. Quando está doubtful é porque é dúvida. Às vezes eu considero, às vezes eu não considero. Por quê? Porque aí às vezes eu vou mais a fundo, vou em noticiários e eu confirmo aqui se a dúvida vai jogar ou não. Ou meia hora antes eu vou lá e olho aqui no SofaScore, eu olho, inclusive tá tendo esse jogo aqui agora, tá bem movimentado em HT. Nossa, esse jogo aqui tá fervendo, 25 minutos, 3 gols. Enfim, vamos voltar. Eu venho aqui no SofaScore, olho a formação e vejo se o time tá titular ou não. Então aqui o WhoScore eu uso apenas para ver os desfalques. Aí eu anotei lá que o Angers tem possíveis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desfalques. E o Lille só tem o José Fonte, que é o zagueiro, e não jogou. Aí o que eu faço? Eu venho aqui no Academia de Apostas e aí vai esbarrar de novo naquilo que eu falei. Como eu só aposto no francês, eu já tenho mais ou menos na minha mente o que pode acontecer nesse jogo. Porém, vamos lá. Dos jogos recentes, eu só considero mais ou menos os 3 primeiros, porque foi do ano passado e desse ano. Então, do ano passado para cá, não mudou assim absurdamente tanta coisa do que de 2017. Eu já acho muito lá atrás. Então, aqui eu considero geralmente confronto direto, só os 3 primeiros no máximo. Então, o que eu geralmente busco aqui no Academia de Apostas? Vamos lá. Eu venho aqui num time e como eu busco geralmente apostar ou em over ou em handicap, dependendo da situação, o que eu vou buscar? Se eu estou procurando um over 2,5, eu vou pegar aqui, deixa eu até diminuir aqui para ficar só os últimos 10 jogos, que eu acho que fica mais fácil de você visualizar isso aqui. O que eu vou buscar aqui, se eu estou fazendo over 2,5? Incidências de jogos que tiveram over 2,5. Então, o que eu vou fazer aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, foi 50% de over 2,5. Já no Lille, 1, 2, 3, 4, 40%. Então você vê, aqui são 50% e aqui 40%. Então tá com uma incidência baixa de over 2,5 nesse confronto. Porém, pode acontecer. Então você vai aqui e vê como que os times se portam dentro e fora de casa. Aí você pega aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já tem mais incidências de over 2,5. E o Lille fora de casa, 1, 2, 3, 4, 5. Então você vê que o Lille aqui fora de casa ele tem um pouquinho mais de incidência de ter o over 2,5. Mas mesmo assim você vê que o over 2,5 ele está arriscado. Então o que você faria nesse jogo? Levaria para o live e tentaria buscar uma linha abaixo de over 2,5, dependendo do que o jogo fosse te oferecer. Você buscaria um 2,25 ou até um over 2, e aí você ficaria mais seguro. Outra coisa que para handicap,
o que eu busco ver? Nesse jogo aqui eu sabia que o Lille era favorito porque era o último jogo, então o Lille precisava ganhar. Então, o que eu buscaria normalmente aqui? Ver qual é a média de vitória do Lille. Você pega aqui ele ganhou por 3 gols, beleza, aqui ele ganhou por 2, aqui ele ganhou por 1 gol, aqui ele ganhou por 2, aqui ele ganhou por 1. Mas eu sei, como eu falei para vocês, como eu acompanho muito o campeonato francês, eu sei que geralmente a média do Lille é isso aqui, ó, 1 gol, 1 gol. Você pega aqui, ó, 2 gols, beleza, contra uma equipe mais fraca. Aí você pega, ó, pegou uma equipezinha mais forte, 1 gol, ó, 1 gol. O Dijon aqui foi 2 gols. Aí você vê que contra o Reims, 1 gol. Você vê o quê? Que o limite de vitória do Lille é 1 gol. 2 gols não tem tanto. Então o que você buscaria aqui? Você buscaria um handicap menos 25, ou se você estiver confiante na vitória, um menos 0,5. Mas você vê que para um menos 75 talvez seria meia. Então você já vai meio que moldando isso. E aqui é um jogo à parte, porque o Lille precisava ganhar para ser campeão. E eu peguei um outro cenário aqui para vocês, que seria Strasbourg e Lorient. Aí você vai vir aqui no preview e você teria aqui a sua visão. Por exemplo, o Lorient só teria 3 desfalques, já o Strasbourg estaria com possíveis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desfalques. Então, em relação a elenco, o Lorient já estaria um pouco melhor. Então, você vinha aqui no Academia de Apostas e esse jogo, como era final de temporada, eu ia buscar olhar uma coisa. Você vê que aqui provavelmente eu acho que já deve estar somado, mas você vê que o Lorient estava brigando com o Nantes e com o Strasbourg Brest para não cair. Então eu olharia também isso aqui, a posição na tabela e o que estaria valendo esse jogo. E o restante eu faria o demais igual ali eu passei para vocês. Vocês veem que até nesse jogo aqui o Strasbourg era favorito, mas eu estava mais na linha positiva do Lorient, que foi o que acabou acontecendo. O Lorient não queria perder esse jogo, mesmo os dois times estando com uma shape horrível, mas a situação do Lorient era um pouquinho melhor por conta disso aqui. Então o elenco estava, vamos dizer, mais completo, mas o must-win estava igual. Então aqui nesse jogo eu optei por uma linha positiva para o Lorient e acabou sendo o que aconteceu. Então é isso, galera. De análise de jogo eu não tenho muito mais a falar para você, porque esse é o meu estilo de analisar jogo. Tem gente que analisa jogos de outra forma. Análise de jogos não é uma regra, é uma coisa mais pessoal. Cada um faz do seu jeito. Então eu apresentei para vocês o meu modelo. Espero que vocês gostem e é isso aí.